Olá, espaçonauta! Vamos para a Lua! E agora eu acho que vai de fato, viu, pessoal? É, de novo, o sofrimento. A NASA divulgou os resultados dos reparos lá no SLS da Artemis 2 e já se prepara para trazer aí o conjunto, né? O Space Launch System, que é o SLS, e a cápsula Orion para o pad de lançamento. E nosso vídeo de hoje é exatamente com todas as atualizações sobre isso aí. Gente, tudo pronto para lançar. Pelo menos é o que se espera. A NASA concluiu a revisão de prontidão de voo da missão Artemis 2 na quinta-feira, 12 de março, e deu sinal verde para prosseguir com o lançamento. O foguete SLS e a espaçonave Orion devem ser levados para a plataforma de lançamento 39B na quinta-feira da semana que vem, dia 19 de março, antes da tentativa de lançamento que eles estão imaginando na quarta-feira, dia 1º de abril, dependendo da conclusão dos trabalhos pendentes. Ou seja, já cravaram a data, 1º de abril eles querem lançar. Obviamente, gente, que depois que o SLS chegar lá no pad 39B, a NASA vai proceder um novo Wet Dress Rehearsal, o WDR, né, que é o ensaio geral com abastecimento total do veículo, contagem regressiva, para ver se não tem vazamento de novo, se não tem entupimento, se está tudo ok, né? E se esse, que será o terceiro WDR da Artemis 2, der tudo certo, e a gente espera que dê, que ocorra tudo aí dentro da normalidade, aí sim nós vamos ter um sinal verde total para lançar já no primeiro dia de abril. No dia 1º de abril, tá? É isso mesmo. Bom, vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, né? E torcer para que tudo dê certo. Como de costume, né? Vamos cruzar os dedinhos aqui e torcer para que tudo dê certinho lá com as próximas etapas e que a gente possa ver esse lançamento incrível. E é bonito o SLS subindo, viu, galera? Eu tenho várias críticas ao SLS, mas que é um dos lançamentos mais maravilhosos de se ver, até porque ele vem do ônibus espacial, que era lindíssimo, né? Então é bacana. Também a gente tem que falar aqui que o calendário de lançamento, com as possíveis janelas de abril, ele teve uma pequena alteração. A NASA resolveu acrescentar mais um dia que estava fora, que é o dia 2 de abril, né? Ele não estava aí cotado como dia para o lançamento, então os possíveis dias de lançamento ficaram assim. Olha essa figura que eu estou colocando para vocês aí, que a NASA mostrou ela até lá na coletiva de imprensa. É a mesma. Então ficaram assim, ó, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e 6 de abril, depois dia 30 de abril. As marcações justamente que estão em verde aí nessa imagem, que são esses dias que eu estou falando com vocês aqui. E abaixo aí nessa mesma imagem estão listadas essas respectivas datas juntamente com os horários de lançamento em tempo universal, UTC, e em tempo local da Flórida. Uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, que aí é coisa de astrônomo mesmo, né? De astrônomo amador que observa essas coisas. É o seguinte, vejam que a cada dia aí o lançamento é previsto para cerca de 1 hora mais tarde. Dá para dar uma olhada aí nas datas do lançamento e ver que nos dias subsequentes, né? No dia 1º é num horário, no dia 2 está 1 hora mais tarde, e assim subsequente, né? Por que isso, gente? Olha só, vocês sabiam que a Lua nasce cerca de 50 minutos mais tarde, cada dia que passa? Sabiam disso? Se você observar a Lua hoje e ela nascer 8 horas da noite, você vê ela 8 horas da noite aí no seu horizonte, nascendo, amanhã ela vai nascer no mesmo local e no mesmo horizonte, 8h50. E assim sucessivamente, tá? Até por isso é um dos motivos que a gente vê a Lua durante o dia. Porque para cada nascimento da Lua, ela fica 12 horas no céu. Não é? Então, até por isso que a gente consegue ver a Lua durante o dia. Então, se ela nascer, por exemplo, 3 horas da manhã, ela vai ficar até 3 horas da tarde no céu, cerca de 12 horas. Tá? Beleza. Dá uma observada nisso, faz a experiência e depois me conta.
olha aí, marca o horário que ela vai nascer, no próximo dia que você avistar, e depois, no outro dia, você já vai 50 minutos mais tarde que você vai achar ela no mesmo lugar. Beleza? Tá. Ontem, gente, que foi o dia 12 de fevereiro, perdão. Tá vendo, né? Tem hora que é duro, viu, galera? Cansaço. Ontem foi dia 12 de março, desculpem, né? E no dia de ontem, a NASA realizou uma coletiva de imprensa explicando lá todos os detalhes sobre esses reparos aí que foram executados no SLS, e também tiveram outros procedimentos que foram realizados lá no interior do VAB, do prédio de veículo, prédio de montagem de veículos, né? E aí eles explicaram também quais que vão ser os próximos passos, e claro, né, que o nosso colaborador de Portugal, atento demais, o Alfredo Lopes de Moraes, pegou esse vídeo, fez a tradução e dessa vez ele superou. Dessa vez ele falou assim, não vou mandar legendado não, vou mandar dublado em português, tá? Então o Alfredo mandou pra gente esse material traduzido e dublado para o português, pra gente entender tudo direitinho, e vale muito a pena, viu, galera? Vale muito a pena assistir ele aí até o final, porque é um conteúdo riquíssimo de informações. Então eu quero agradecer aí mais uma vez ao Alfredo pela grande colaboração que ele vem prestando ao canal aqui. E falar para vocês que é o seguinte, antes de vocês assistirem essa coletiva, dá uma pausa aí, dá uma pausa no vídeo aí. Na hora que eu acabar de falar isso aqui, vocês dão uma pausa, tá? Uma pausa rapidinho nesse vídeo aqui, vai lá nos comentários e já manda aí aquele salve pro nosso amigo Alfredo e aquele agradecimento, né? Porque contribui demais com o nosso aprendizado aqui. Então é isso aí. Salve enviado pro Alfredo, galera. Bora pro vídeo que ele é muito massa. Esta é uma transmissão em direto do foguete Artemis II e da nave espacial dentro do Vehicle Assembly Build no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Hoje iremos discutir o resultado da revisão de prontidão de voo desta semana para o Artemis II. Bem-vindo e obrigado por se juntar a nós hoje. Sou Raquel Kraft, da NASA Communications, e hoje estamos acompanhados por vários gestores da NASA que irão partilhar detalhes sobre o resultado da revisão de prontidão de voo e responder às suas perguntas. São eles a doutora Lori Glassi, administradora associada interina da Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da NASA. John Honeycutt, presidente da equipe de gestão da missão Artemis II. Shane Kim, gestor do Programa de Sistemas Terrestres de Exploração, e Nor Knight, diretor de operações de voo. Portanto, teremos algumas observações iniciais dos nossos oradores hoje. De seguida, passaremos às perguntas e respostas, tanto dos presentes na sala como por telefone. Um lembrete para quem se juntou a nós por telefone: pode entrar na fila de perguntas premindo estrela 1. Com isso, começaremos com a Lori. Ótimo! Muito obrigada, Raquel. É ótimo estar aqui novamente convosco. E muito obrigada pela vossa participação. Obrigada por estarem aqui, pelo tremendo interesse, e pelo interesse sustentado, no Artemis II. Como a Raquel disse, acabamos de concluir, há cerca de algumas horas, 2 dias de discussões no âmbito da nossa revisão de prontidão de voo do Artemis II.
A revisão de prontidão de voo é a nossa grande avaliação final da nossa prontidão para o lançamento, para onde iremos, quando lançarmos, para levar 4 astronautas à volta da Lua e trazê-los a casa em segurança. Uma quantidade incrível de trabalho foi dedicada à preparação para este voo de teste por milhares de pessoas na nossa equipe integrada. Na conclusão da revisão de prontidão de voo, direi apenas que durante a revisão de prontidão de voo tivemos discussões extremamente aprofundadas, muito abertas, transparentes. Falamos muito sobre a nossa postura de risco e sobre como estamos a mitigar esses riscos. Revimos os desafios que enfrentamos e como os superamos. E falamos sobre o trabalho que falta, o que ainda está por fazer e como vamos superar tudo isso. Tivemos a sorte de contar com a presença virtual da nossa equipa na revisão de Houston, Heidi Wiseman, Victor Glover, Christina Coy e Jeremy Hansen. A participação deles nesta revisão reforçou verdadeiramente a importância de termos discussões abertas e honestas sobre o nosso caminho a seguir e sobre os riscos que lhes pedimos que corram. Na conclusão do FRR, todas as equipas entrevistadas estão favoráveis ao lançamento e a voar o Artemis II à volta da Lua, aguardando a conclusão de alguns trabalhos antes de irmos para a plataforma de lançamento. Apenas um lembrete para todos, falamos sobre isto sempre que falamos sobre este voo. É um voo de teste, não é isento de riscos, mas a nossa equipe e o nosso hardware estão prontos. Estamos a planear o rollout para a plataforma, com o objetivo da próxima semana, daqui a uma semana, dia 19, e estamos no bom caminho para isso. Tudo está a correr muito bem, talvez até ligeiramente adiantado, mas estamos a avisar. E então, quando regressarmos à plataforma, prepararemos o lançamento. Aguardando a conclusão do trabalho no VAB e na plataforma, estamos no bom caminho para o lançamento já a partir de 1º de abril. E estamos a trabalhar para essa data. Direi que o horário de lançamento no dia 1º de abril é às 18 horas e 24 minutos. Gostaria também de referir que tenho a certeza de que muitos de vós viram o nosso pequeno calendário com quadrados verdes com pontos verdes que mostram as datas disponíveis para lançamentos em abril. Continuamos também a refinar as nossas análises de disponibilidade de lançamento e estamos a adicionar o dia 2 de abril ao nosso calendário de possíveis oportunidades de lançamento no período de lançamento do início de abril. O lançamento do dia 2 seria às 19 horas e 22 minutos. Nestes 6 dias entre o primeiro e o sexto, nem sempre conseguimos fazer uma tentativa todos os dias. Antecipamos cerca de 4 oportunidades nesse período de 6 dias. Mais uma vez, embora eu esteja confortável e a agência esteja confortável em definir o 1º de abril como a nossa primeira oportunidade, lembre-se de que ainda temos trabalho pela frente. Ainda há coisas que precisam de ser feitas dentro do VAB e fora da plataforma. E como sempre, seremos sempre guiados pelo que o hardware nos indicar e lançaremos quando estivermos prontos. Quero terminar dizendo quanto estou orgulhosa desta equipe incrível que está a trabalhar incansavelmente para preparar o lançamento e o voo dos nossos astronautas à volta da Lua e para os trazer a casa em segurança. Com isso, passo a palavra ao John. Ok, obrigado, Lori. Olá novamente. É bom estar de volta convosco hoje, e é ainda melhor para nós estarmos prontos no foguete para nos prepararmos para lançar novamente. E lançar esta missão. Sabem, provavelmente nos últimos 7 dias, mais tempo ligados do que desligados, passamos muito tempo com os executivos seniores e a liderança de toda a empresa a falar sobre as posturas de risco, como a Lori aludiu, mas para além disso, sabem, olhar para isto através da lente de uma agência é realmente mais como contar a história do risco e é sobre como se comunica o risco. Portanto, a Lori disse, ei, precisamos de passar alguns dias a fazer exatamente isso e a preparar a equipa para não nos colocarmos numa postura. Sempre falei com as pessoas sobre, por vezes, não me trazerem algo já meio feito e me obrigarem a montar tudo sozinho.
Querem que seja claro ao ir para esta revisão de prontidão de voo da agência e a certificarmos-nos de que tínhamos tudo preparado para que as pessoas pudessem perceber que estávamos a fazer o nosso melhor trabalho na comunicação do risco associado a esta missão. Sabem, perguntamos-nos sempre, um foguete está pronto para voar? Uma nave espacial está pronta para voar? Uma equipe integrada está pronta? Portanto, outro elemento que contribui para isso é o Norm. Temos estado a conversar entre nós há vários meses sobre falta de imaginação. Acho que usas muito esse termo. No voo espacial humano, certo? E por isso queremos ter a certeza de que estamos a pensar em tudo que pode correr mal. E avaliamos e ponderamos todos os riscos para nos colocar na melhor posição para ter sucesso? Eu estava, a Laura estava muito satisfeita com o resultado da revisão de prontidão de voo. O Ahmed pediu opiniões divergentes no final. Ficamos em silêncio durante algum tempo, dando bastante espaço às pessoas, para simplesmente virem à mesa e partilharem qualquer preocupação divergente, e não houve nenhuma. Tomamos algumas medidas hoje. Algumas dessas medidas são para ser concluídas antes do lançamento, o que não me parece grande coisa, é apenas trabalho que precisamos de fazer, e há algumas que chegarão pelo menos ao segundo ponto quando a empresa entregar a gestão da missão ao MMT. Quero dizer, como disse, temos um caminho para fechar todas as ações em aberto, antes do rollout ou antes do lançamento. Passei muito tempo, nos últimos provavelmente 7 meses, a reunir equipas para analisar os riscos em todos os elementos individuais da empresa e como se comparam entre si. Depois consegui esses dados reunidos pelas equipas. Montei outra equipa para avaliar todos esses riscos integrados e como interagem entre si numa perspectiva de cima para baixo e de baixo para cima. Fiquei muito satisfeito em informar que não encontramos nenhuma nova interação de risco integrada ao longo desse processo. Então, só para concluir, direi que este é o primeiro voo de humanos, como sempre disse, há mais de 50 anos, e em direção à Lua, e isso é certamente emocionante. E sempre avisei a equipa de que não vamos comemorar esta pequena vitória que tivemos ao passar por lá, que foi um grande feito, mas é apenas um passo no caminho. Portanto, não vamos comemorar até vermos o Victor, a Cristina e o Jeremy em segurança em casa. Obrigado. Passo a palavra ao Sean. Muito bem, muito obrigado, John. Bem, antes de mais, é bom ver toda a gente aqui hoje. É verdadeiramente incrível que tenhamos definido uma nova data de lançamento para enviar os nossos astronautas de volta à Lua pela primeira vez em 50 anos. Exatamente 2 semanas atrás, tivemos de reverter da plataforma após um ensaio geral com propelente muito bem sucedido. Foi frustrante ter o problema que tivemos, mas como sabem, tivemos um problema ao carregar ele no estágio superior. Devolvemos o veículo ao VAB e retiramos a peça suspeita. Foi o que chamamos de desconexão rápida, uma desconexão rápida de hélio. E levamos-la para os nossos laboratórios. Fizemos radiografia e encontramos uma vedação a bloquear o fluxo de hélio através da desconexão rápida. E nesse momento definimos um caminho para descobrir a causa raiz. De seguida, instalamos algumas unidades de não voo nas nossas instalações de teste de equipamentos de lançamento e reproduzimos as condições que experienciamos quando estávamos a tentar carregar hélio a bordo do estágio superior, e conseguimos replicar o problema. Desde então, as nossas equipas de engenharia combinadas dos nossos sistemas terrestres e das equipas do SLS criaram uma correção de projeto. Essa correção de projeto foi implementada num artigo de teste e testamos-la com sucesso e qualificamos-la para utilização no Artemis II. E a desconexão rápida modificada já está no estágio superior. Por isso fiquei muito orgulhoso
da equipe e do trabalho que realizaram para compreender rapidamente a causa raiz e chegar a uma ação corretiva e colocar-nos de volta numa postura para o rollout. Substituímos também as baterias do sistema de terminação de voo no ICPS, no estágio central e nos boosters, e estamos agora a testar o sistema de terminação de voo no veículo. Até agora, o processamento no VAB tem corrido muito bem. Como a Lori mencionou, temos como objetivo março. E se cumprirmos esse prazo, o que temos bastante confiança de que conseguiremos, será a recuperação mais rápida do programa Artemis desde que começamos, ou seja, 22 dias, desde o momento em que saímos da plataforma até voltarmos à plataforma. Durante esse tempo, carregamos também as baterias dos sistemas de aborto de lançamento do Orion. Realizamos mais uma demonstração da equipa de fecho, no VAB. E, sabem, ter uma equipa de fecho e treiná-la e garantir que cumprimos os nossos cronogramas é muito importante para nossa contagem decrescente de lançamento. E concluímos isso em pouco menos de 2 horas e 40 minutos. Assim, estamos a cumprir o cronograma da equipa de fecho e esse foi um treino muito bom. Substituímos também as vedações de oxigênio líquido nos umbilicais do mastro de cauda. E pensamos, já que tínhamos tempo, dada a experiência que tivemos com o LH, seria boa ideia substituir também as vedações de hidrogênio. Fizemo-lo e está tudo concluído. E agora comprometemo-nos a avançar novamente no dia 19. Retiraremos o veículo da plataforma, passaremos pela preparação da plataforma, configuraremos o nosso sistema ES, levantaremos a plataforma de serviço do motor, levantar as colunas extensíveis, fazer todo esse trabalho e colocar-nos numa boa postura de lançamento. Direi que há mais de um ano planeamos lançar o mais tardar em abril. O AME desafiou-nos a levar o veículo até fevereiro. Mantivemos um cronograma durante um ano inteiro. É uma grande conquista para todos os programas que apoiam o Artemis. No entanto, tivemos o problema com a desconexão do hélio. Ouvimos o hardware e dissemos que não estávamos prontos. Trouxemo-lo de volta. Consertamos e voltaremos para a tentativa de lançamento em 1º de abril. Direi que este fluxo de processamento tem corrido muito bem em termos dos nossos prazos, e sabem que gastamos metade do tempo nas instalações de processamento de múltiplas cargas úteis em comparação com o que fizemos no fluxo do Artemis II, e reduzimos em 1/3 o tempo nas instalações dos sistemas de aborto de lançamento. Portanto, estamos a aprender. Estamos todos muito entusiasmados com a implementação da nova visão para o Artemis que o nosso administrador anunciou para aumentar a nossa cadência de lançamento. E acho que o Artemis também está a seguir um bom caminho. Por isso é bom estar aqui. E com isso, passo a palavra ao Nor. Muito bem, obrigado, Sean, e muito obrigado a todos pelo vosso interesse contínuo nesta missão histórica. Sabem, a revisão de prontidão de voo nos últimos 2 dias foi excelente e muito focada no risco para a tripulação e no sucesso da missão. Como já ouviram, continuamos no bom caminho para uma oportunidade de lançamento em abril. As nossas equipas no controle da missão em Houston estão totalmente preparadas para apoiar esta missão. Têm treinado lado a lado com os astronautas Hyde, Victor, Christina e Jeremy, através de inúmeras simulações e a trabalhar verdadeiramente em todos os cenários. A equipe está pronta para apoiar os astronautas e os sistemas da nave espacial durante a viagem à volta da Lua até o momento em que se reunirem com as suas famílias após o ameriçagem. Falei com o Hyde esta manhã e a tripulação está em excelente forma e pronta para voar. Tem total confiança na equipa de solo que os apoia. Construíram relações sólidas com os nossos controladores de voo e com as equipas integradas ao longo do seu fluxo de treino. Para um primeiro lançamento em abril, a tripulação começará a quarentena pré-lançamento por volta de L-14 dias, que é 18 de março, e depois viajará para cá, para o Centro Espacial Kennedy, em L-5 dias, que é 27 de março. Este é um momento emocionante para toda a nossa equipa de operações de voo voar à volta da Lua com seres humanos pela primeira vez em mais de 50 anos, enviando-os mais longe do que qualquer ser humano desde o Apollo 13. E continuar a pavimentar o caminho da exploração humana até a Lua e além. Como sempre, os nossos astronautas e a sua segurança continuam a ser a nossa principal prioridade. Com isso, vou passar a palavra a Raquel. Muito bem, obrigado. Muito bem, vamos começar a responder algumas perguntas. Começaremos aqui na sala. Se estiver aqui na sala, aguarde que o microfone chegue até si. Também receberemos algumas perguntas por telefone. Se se juntou a nós por telefone, lembre-se de marcar estrela 1 para entrar na fila de perguntas.
E com isso, vamos começar por aqui. Márcia Dan, Associated Press. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre como resolveram o problema do hélio. O que fez com que a vedação bloqueasse o fluxo de hélio e como a redesenharam para resolver isso? E, Laura, mencionou também abril. É agora uma nova data? Sim. E isso dá-nos 6 tentativas no início? Portanto, não removeram nenhuma? Não. Perfeito. Obrigado. Percebido. Então, sem querer complicar demasiado, existe uma desconexão rápida entre o estágio superior e o solo, o umbilical de solo, e há vedações que mantêm o hélio contido. Sabe, na linha de pressão. E uma das vedações era ocasionalmente forçada a sair do local onde deveria estar e bloqueava o fluxo através da própria desconexão rápida. Na verdade, acabamos por remover essa vedação e reforçamos outra que seria menos suscetível a esse fenômeno. E depois, sabe, tivemos essa acumulação de gás de alta pressão após ventilação das garrafas de hélio. Esse gás de alta pressão forçou aquela água, que é o que chamamos de vedação do corpo. E redesenhamos um canal em torno de outra vedação que também mantém a pressão, uma vedação secundária que reforçou isso. E testamos várias vezes. Submetemos essa desconexão rápida a alguns testes rigorosos para ter a certeza de que funcionaria. E sentimos-nos bastante confiantes relativamente ao Artemis II. E se puder dar apenas uma resposta explícita, Márcia, porque estava a acenar com a cabeça na sala e quero apenas ter a certeza de que todos recebem a resposta. Que sim, adicionamos. O dia 2 de abril é uma nova data. Anteriormente, tinha sido excluída. Fizemos trabalho adicional e concluímos análises suficientes para acreditar que é uma data viável. Por isso foi adicionada e representa um acréscimo. Não retiramos nenhuma outra data. Temos 6 datas potenciais. Olá, Bill Arvour. Olá, Bill Arvour, CBS News. Como praticamente todos mencionaram a análise de risco para esta missão, sabem que o EIG divulgou na semana passada um relatório que coloca o risco das operações lunares em 1 em 40 e o risco da missão lunar do início ao fim, 1 em 40 ou 1 em 30. Peço desculpa. Existe uma avaliação probabilística de risco para o Artemis II? Quais são os números? Já que estão a falar em avaliar o risco, é preciso encontrar uma forma de o fazer. Então, existe um número a atribuir a este voo em termos do que consideram um risco aceitável? Fico com esta, John. Sim, Bill. Temos lutado com esse número geral há algum tempo. O que diria é que compreendemos o risco associado aos componentes individuais, aos subsistemas, e em seguida, aos sistemas gerais. Acho que falei no final do Artemis II sobre novos foguetes. É uma probabilidade de 1 em 2 de conseguir, certo? Portanto, acho que estamos a analisar isto de forma qualitativa. Ou seja, sabe, pensei muito e li muito sobre, ok, o que é que isso significa para nós no Artemis II? E há muitas variáveis aí, certo? E isso depende muito da rapidez com que se volta a voar. Certo? E então, sabe, uma das variáveis é que temos um grande intervalo entre o Artemis II e o Artemis II. E não se tem aquela cadência, mais ou menos como a que tínhamos no vai-vem espacial, sabe, em que voávamos às vezes 4 ou 5 vezes por ano, certo? HM. Então, a Lori e eu conversamos muito sobre isso, sabe, e os números diriam qualitativamente que, sabe, provavelmente 1 em 50 seria um bom número se realmente se estivesse a perseguir isso e a manter, a ter uma boa cadência na segunda ou terceira vez. Mas com isso, com esse intervalo que temos, sabe, provavelmente não é, sabe, 1 em 50. Provavelmente não é 1 em 2, mas provavelmente é tipo. E estou a citar a Lori a este respeito. Sabe, e eu também acredito nisso. Provavelmente está mais perto de 1 em 2. Isso, sabe, e pronto. Bem, isso significa basicamente que provavelmente não somos 1 em 50 na missão. Exatamente como gostaríamos, mas provavelmente também não estamos tão expostos como se estivéssemos no primeiro voo. É o que lhe diria. Acho que temos muito cuidado em não colocar
Números probabilísticos em cima da mesa para esta missão, dada a reduzida quantidade de dados. Há algo com que não concorde e que queira acrescentar? Acho que a única coisa que gostaria de acrescentar é que perguntou especificamente sobre a avaliação probabilística de risco, e nós fazemos. Temo-la. São números. Acho que por vezes somos levados a acreditar que esses números são, de alguma forma, a dizer-nos algo extremamente importante. Acho que são valiosos. Acho que podemos fazer coisas num sentido relativo para medir o que é mais ou menos arriscado. Mas concordo com o John que, nesse sentido, acho que enquanto pensamos nisso, pensando bem, não é o primeiro voo, mas também não estamos numa cadência regular. Portanto, temos definitivamente um risco significativamente maior do que um sistema de voo que opera constantemente. Mas estou com ele. Na verdade, não atribuiria um número a isso. Sabe? Posso dividir em termos das fases da missão, certo? Sabe? E posso dizer-lhe que, quando realizamos as atividades mais dinâmicas, como durante a subida, e depois, quando estivermos a fazer essas queimaduras, a fazer as passagens do perigeu, e depois a fazer a queimadura do TLI, esses serão os momentos em que introduziremos mais risco em toda a missão. Muitas vezes estaremos em regime estacionário e sentir-nos muito bem com o que está a acontecer na missão. Mas no final do dia, queremos cumprir tantos objetivos quantos estabelecemos para nós próprios na missão. Mas a principal coisa que quero fazer é acertar naquela maldita interface de entrada bem no centro e ter a certeza de que trago a tripulação a casa em segurança. Ok. Vamos para a segunda fila, Will Robinson Smith. Olá, com licença. Will Robinson Smith com Space Flight Now. Obrigado por reservarem tempo para falar conosco. Talvez apenas para clarificar isso, só para ter a certeza de que estou pelo menos a perceber bem o que está a dizer. O 1 em 2 significa essencialmente dizer que há uma probabilidade de cara ou coroa de a missão ser totalmente bem-sucedida conforme planeado. E depois, secundariamente, um rápido segmento. Vimos o VAB ser evacuado hoje de manhã cedo e houve rumores de um estrondo alto. Pode esclarecer o que exatamente aconteceu? Obrigado. Não quero que venha aqui e diga que eu disse que essa missão é 1 em 2, certo? Estou a dizer que se observar os dados ao longo do tempo, ao longo da vida útil da construção correta de novos foguetes, os dados mostrariam que 1 em cada 2 é bem-sucedido, ou seja, só se tem sucesso em 50% das vezes. Acho que estamos numa posição muito melhor do que isso. E a única forma de nos colocarmos numa posição melhor do que 1 em 2 é fazer o que fizemos, certo? Identificar todos os riscos e certificarmos-nos de que fizemos tudo para os reduzir, dando-nos opções para superar os desafios que temos. E depois, no final do dia, será o que tiver de ser. Não estou a ser irreverente em relação a isso porque estas equipas têm. Os indivíduos estão prontos para voar. Passamos muito tempo a trabalhar nos nossos processos no solo e no espaço, e durante muito tempo para a ameriçagem e a recuperação. As equipas estão bem treinadas. Provavelmente não há muitos cenários em que as coisas corram razoavelmente de acordo com o plano que não compreendamos. O Norm e eu conversamos muito sobre isso quando sabemos que vamos receber uma bola curva. Então temos de ponderar as nossas opções e avaliar o risco naquele momento, e depois seguiremos em frente. Ele tem a sua história incrível aí. Bem, vamos ver. Então, em primeiro lugar, não sabemos exatamente a causa do barulho alto. Tivemos o que chamamos de monitor de controle de acessos a ouvir. Não sabíamos o que era. Fizemos o correto. Acionamos o alarme de incêndio. Chamamos os carros de bombeiros. Os bombeiros para o VAB. Fizeram as suas verificações metódicas normais, sempre que um alarme de incêndio é acionado. E declaramos o edifício seguro relativamente a incêndio logo de seguida. E, sabe, não sabemos exatamente de onde veio o estrondo. Mas prosseguimos e fechamos o VAB, evacuamos o pessoal e fizemos as verificações de segurança. Não encontramos qualquer sinal de incêndio.
A pessoa relatou também um odor. Pensamos que poderá ter vindo de um ralo no chão e declaramos novamente a instalação segura relativamente a incêndio, trazendo as nossas equipas de volta para continuarem a trabalhar. Poderia especular sobre o que foi, mas não quero fazê-lo agora. Muito bem, tiraremos várias dúvidas por telefone e depois voltaremos aqui à sala. Primeiro, temos o Jonathan Sari com a Fox. Muito obrigado pelo seu tempo. Esta questão é para quem quiser olhar para o futuro, para as futuras missões Artemis, Artemis 2V e além, relativamente ao sistema de aterragem humana. O relatório do EIG levanta preocupações sobre o elevador da Starship HLS. Ser a única forma de os astronautas se deslocarem entre a superfície e o compartimento da tripulação. Que opções de reserva está a NASA a explorar? Não tenho a certeza se está a perguntar sobre um reforço para o elevador ou um reforço para a nave estelar. Quero dizer, certamente temos duas opções no nosso programa de sistema de aterragem humana. Para fornecer sondas à superfície, temos a Starship da SpaceX e o esperado Mark II da Blue Origin. Para o outro módulo de aterragem que temos encontrado. Ambos terão de demonstrar não apenas a aterragem bem-sucedida e a capacidade de uma descida e subida autônomas da superfície da Lua antes de nós nos comprometermos a colocar a nossa tripulação lá, mas terão também de demonstrar que estão qualificados para voo humano. E isso vai exigir a segurança, os sistemas de reserva e as redundâncias que serão necessárias para manter a tripulação em segurança. Ok, a próxima pergunta que temos por telefone é da Jack Vatris, da CNN. Olá, obrigado por responder a minha pergunta. Para John Honeycutt, penso que isso nos poderá ajudar a compreender melhor estas avaliações de risco. Pode esclarecer novamente o que quer dizer exatamente com 1 e 2? Novamente, é isso. O risco de esta missão não correr exatamente como planeado. E eu sei, desde a cobertura da Demo 2 e do regresso ao ônibus espacial, estamos habituados a ter números de probabilidades de perda de missão e perda de tripulação. Tem algum cálculo para isso? Parâmetros específicos que possa partilhar conosco, alguma clareza sobre isso seria ótimo. E então, se não se importar, rapidamente com a Lori, mencionou que a tripulação esteve presente na revisão de prontidão do voo. Poderia dar-nos algumas indicações sobre o que poderão ter levantado durante a revisão de prontidão do voo? Quaisquer dúvidas e preocupações que possam ter suscitado? Muito obrigado. Sim, pode ir primeiro. Vou eu primeiro. Sim, foi maravilhoso tê-los. Estavam de forma virtual. Estavam online, mas os 4 estavam juntos, reunidos. Online e deram-nos o pontapé de saída no nosso FRR ontem de manhã, dizendo-nos algumas palavras e transmitiram algumas das coisas em que pensam e com as quais se preocupam enquanto membros da tripulação, os tipos de riscos que mais os preocupam e as coisas que basicamente estariam a ouvir enquanto passávamos pelo FRR. Incluíram coisas que tenho a certeza que não surpreenderão a maioria de vocês, coisas como o escudo térmico, mas não tanto o desempenho do escudo térmico. Acho que todos concordamos que temos um bom escudo térmico. A questão era, seremos capazes de aceder a essa interface de entrada e trazê-los de volta à Terra em segurança? E então estavam a ouvir para ter a certeza de que tínhamos tudo bem definido e seríamos capazes de aceder à interface de entrada. Compreender os desafios das comunicações e garantir que serão capazes de manter a comunicação com a Terra. Essa é uma das coisas que estavam a observar, esses riscos. Os sistemas de controlo ambiental e de suporte de vida, sistemas de energia, esse tipo de coisas, as coisas que poderiam causar. Podem causar alguns desafios para eles durante o voo. Por isso, agradecemos verdadeiramente que tenham partilhado as suas ideias conosco. Também vou partilhar que, acho eu, uma das coisas que mencionaram foi, sabe, passamos os últimos 25 anos na órbita baixa da Terra e queriam ter a certeza de que todos reconhecíamos, enquanto membros do Conselho, que esta missão é diferente. Estamos a ir muito além da órbita baixa da Terra. Vamos para a Lua. E nem sempre podemos confiar na nossa experiência na órbita baixa da Terra quando realizamos este tipo de missão. Muito bem, deixe-me tentar novamente. Tive algum tempo para pensar de novo. Muito bem, então. Nos dois casos, tudo o que estou a dizer é que quando não se tem muitos dados para analisar e se pretende gerar um número probabilístico, a forma como obtive o 1 e o 2 foi simplesmente analisar os foguetes que voaram na sua primeira missão, certo? Quantos deles tiveram sucesso?
É cerca de 1 em 2, certo? E então, pessoal, não quero que as pessoas interpretem isso como sendo que devíamos ter medo de voar porque não temos medo de voar. Fazemos um excelente trabalho de compreender o risco, reduzir o risco, mitigar o risco, reunir controlos para gerir o risco. Mas acho que se entra em problemas, e falamos um pouco sobre isso hoje no FRR, não especificamente sobre. É algo que aborda indiretamente a geração de números probabilísticos, certo? E assim pode-se usar uma avaliação probabilística de uma forma que pode assustar, a menos que se observe, por exemplo, a perda de espuma. Certo? E então pode-se dizer, ok, há uma probabilidade x e y de perder a espuma do foguete. Ok, mas depois algo mais tem de acontecer, tem de estar no sítio certo e é preciso trabalhar ao longo da cadeia de desaparecimento que existe nessa área com base na análise que podemos fazer, o que vai ser atingido e se for atingido o que pode fazer e então. Ao trabalhar com tudo isso do ponto de vista técnico, pode colocar-se numa posição melhor, em vez de depender apenas de um número probabilístico. E, Bill, compreendo perfeitamente o que está a dizer porque costumávamos. No ônibus espacial, costumávamos ter um número final para a perda de missão e um número final para a perda de tripulação. E sabe, eu acho que esses números não recuo até ao STS-1. Provavelmente comecei por aí. São 36 depois do Challenger. Mas, sabe, esses números eram sempre um no final. Norm deve lembrar-se de como o intervalo era de, sabe, um pol. E foi melhorando com o passar do tempo, não foi? E é impulsionado pelas coisas que se faz para melhorar o veículo de lançamento ou o foguete e colocá-lo melhor. Fica-se numa posição melhor para mitigar os desafios que se enfrenta, por isso sabe que é apenas. Sinto que estamos a ser um pouco perigosos, e é interessante que não recebi esta pergunta sobre o Artemis II, certo? E percebo por quê, certo? Desta vez temos pessoas no foguete. As pessoas ficam, merda. Peço desculpa pelo francês, mas, sabe, é como. Como pode ser isso, certo? Bem, é só olhar para os dados. Então provavelmente podemos. Sei que procuramos avaliações de perda de missão e de perda de tripulação, mas não tenho a certeza se compreendemos o que isso significa. Na realidade, vou dar-lhe um exemplo. Sabe qual é o maior risco que corremos agora na empresa? Detritos de micrometeoros. É isso, certo? Agora, na minha opinião, isso é real? É real, certo? Mas quando ocorreram os dois últimos acontecimentos adversos? A subir a colina naquele evento altamente energético. Foi aí que aconteceu, certo? Por isso, sabe, às vezes podemos enganar-nos a pensar, realmente, esse é o maior risco para a missão. O MOD? Isso é. Gostaria de ter boas leituras nos próximos dias. Ok. Passamos a outra pergunta do telefone com Josh Dinner do Space.com. Olá, muito obrigado por fazer isto. Falou no passado sobre o estresse que o lançamento pode causar no SLS, e não ouvi qualquer menção a outro ensaio geral molhado. Qual seria a justificação para saltar outro ensaio molhado? E terá alguma forma de avaliar o quando do hélio na plataforma? Então vou tratar da primeira parte sobre o ensaio molhado. E temos discutido muito sobre isso. Cada vez que abastecemos o veículo, isso retira alguma vida útil a esses tanques.
E por isso certamente queremos testar e ter sempre a certeza de que tudo está a funcionar, mas sabe que já fizemos alguns ensaios gerais, exercitamos a equipa, exercitamos o hardware. E vou apenas dizer-lhe da minha perspectiva, quando pegarmos no veículo da próxima vez, gostaria que fosse num dia em que pudéssemos realmente lançar, gostaria de fazê-lo no dia do lançamento e se conseguirmos abastecer totalmente o veículo. Quero ser capaz de avançar para o lançamento. É onde estamos neste momento. E, sabe, não queremos abdicar de nenhum dos dias da janela de lançamento de abril para um ensaio geral molhado. E no que diz respeito a testar o quando na plataforma, bem, já testamos o novo quando no VAB como parte do nosso. Nas verificações de pré-lançamento, pressurizamos as garrafas de hélio e exercitamos o sistema de hélio no estágio superior, por isso já verificamos que o novo quando está a funcionar corretamente no VAB. Tiramos mais uma pergunta pelo telefone e depois voltamos aqui à sala. A seguir temos Katrina Miller, do The New York Times. Olá, muito obrigado. Ficava curiosa para quem quiser responder. Pode entrar em detalhes sobre quais os trabalhos que precisam de ser concluídos? Antes do lançamento e antes do lançamento para estar pronto para lançar a 1º de abril. Obrigado. Não, percebi. Acho que posso falar um pouco sobre as coisas que estou ansioso por ver nas próximas semanas. Uma das coisas que precisamos resolver é que encontramos um pouco de Obtive alguns dados interessantes sobre alguns dos actuadores de controlo vectorial de impulso que estão a ser fabricados na Moog agora para o Artemis II-I. Por isso, precisamos de descobrir o que isso significa para esta missão. Não acho que seja grande coisa, mas é apenas fazer o trabalho analítico. Para o concluir e garantir que o pequeno problema que estão a ver nos actuadores do Artemis II-I não afeta o actuador do Artemis II. Que são herança do ônibus espacial, certo? Portanto, tínhamos 2 conjuntos de actuadores. Usamos um no Artemis II. Estamos a usar o segundo grupo no Artemis II-I, e todos os subsequentes serão actuadores novos. O nosso conjunto de navegação e controle inercial no Artemis II, da ULA, encontrou um pequeno problema e resolveram-no fazendo um bom confronto com o Inca. Num dos canais, estavam a experienciar algum problema. Não tenho a certeza se consigo comunicar qual era o problema. Basicamente, recomendaram que fizéssemos um bom trabalho nas equipas do Inca e do Shan. Já começamos isso e temos um bom plano para encerrar o assunto. E o Shan pode partilhar mais sobre isso, mas está a trabalhar. Já ouviram falar dos problemas de comunicação que tivemos de vez em quando? Durante os nossos ensaios gerais e a sua equipa fora do trabalho, fizeram um excelente trabalho a reduzir o risco relativamente a isso. Portanto, esses são os 3 grandes no meu radar. Ele pode falar consigo sobre o dele. Tipo de trabalho padrão. Não vejo o trabalho padrão como grande coisa. E ele pode falar sobre a sua agenda. Então é consigo, Shan. Sim, realmente. Como disse antes, o trabalho no VAB está a correr muito bem. Na verdade, estamos um pouco adiantado. O que resta é o que chamamos de sistema de terminação de voos e as verificações. E faremos isso nos próximos dias. E depois faremos o que chamamos de fechar os volumes. Removeremos as plataformas em excesso da área LVSA e do estágio central e do propulsores de foguetes sólidos à esquerda e à direita e deixamos as portas fechadas e prontas para funcionar. Portanto, felizmente não resta muito trabalho no VAB. Sabe, é basicamente isso. Portanto, estamos perto. Ok, voltamos aqui à sala. Iremos por este lado. Vamos começar aqui com a camisa preta. Manuel Mazanti da Exploração Espacial. 2 perguntas rápidas. Primeiro para o painel. O relatório do OIG diz que a NASA está a acompanhar um risco com uma das tecnologias criogênicas que SpaceX está a utilizar para o HLS. Mas não menciona qual. Pode explicar qual tecnologia a NASA está a acompanhar, que não estará suficientemente madura para Artemis II-I, sendo nesse caso a Artemis II-V. E então, talvez para Laurie,
Qual seria o estado do Gateway, dada a nova arquitetura? A Lunar Gateway é o novo portal? Deixe-me considerar isso separadamente. Na sua primeira pergunta, direi que teremos de entrar em contato consigo. Teria de voltar a ler os detalhes do que consta no relatório do EIG para perceber exatamente o que lá está. E não quero especular sobre isso em particular. Quanto à segunda questão, a nova orientação que o administrador apresentou há algumas semanas está muito focada nos sistemas de transporte a curto prazo. O foco é padronizar o nosso transporte de ir para a Lua. Não há nada ali que diga seja o que for sobre o que está previsto para qualquer outra parte do nosso programa. Continuamos a executar as outras partes do nosso programa. Ok. Vamos ao quem. Não consigo acompanhar o espaço de perto. Obrigado por fornecer todas essas informações e normas. Não teve nenhuma pergunta. Eu podia fazer todas as perguntas. Deixe-me perguntar sobre o ICPS. Gostaria de saber, pode descrever em detalhe as queimaduras que ele deve efetuar? E se houver um problema, quanto tempo podem permanecer em órbita antes de irem à Lua ou terem de abortar a Lua? Obrigado. Ok, bem, obrigado pela sua pergunta. A primeira, para que entrem em órbita. O SLS faz o seu trabalho, coloca o Orion e o ICPS em órbita. Então a primeira grande queimadura que farão é uma queimadura de apogeu. E é isso que coloca o nosso apogeu lá fora, cerca de 3.000 quilômetros. Mais ou menos. É isso que o ICPS oferece. Depois disso, o ICPS vai separar-se e eles vão fazer uma prox. Chamamos-lhe uma demonstração de prox, demonstração de proximidade. Então farão algumas inspeções ao ICPS e avaliarão as qualidades de manuseamento do Orion em torno dele. Essa é a queimadura maior. Para levar o Orion aonde precisa de chegar primeiro, chamamos-lhe órbita HO. E então a sua segunda pergunta, creio, foi quanto tempo a tripulação pode ficar lá em cima? Bem, se essa queimadura não funcionar, então abortará de regresso à Terra. E então separar-se-iam do ICPS e regressariam. Obviamente, a primeira coisa que faríamos seria tentar entrar numa órbita segura, o melhor que pudéssemos. E uma vez em órbita segura, avaliaríamos provavelmente numa órbita baixa da Terra, porque isso dá-lhe uma questão de horas para trazer a tripulação de volta a casa. Depois de se comprometer com a órbita alta da Terra, é cerca de um dia para regressar a casa. Obviamente, há muitas características de risco que possui. Existem muitos cenários diferentes associados a isso. Mas o que a equipa faz é observar a falha, o impacto, e depois a solução alternativa e as negociações de risco relativas a manter sempre a segurança da tripulação em primeiro lugar, a segurança do veículo a seguir, e todos esses fatores influenciam a tomada de decisão que nós, como equipa coletiva, faríamos. Ok, voltaremos ao telefone para mais algumas perguntas. A seguir vem a Lauren Cruz da Bloomberg. Muito obrigado por responder a minha pergunta. Estou a perguntar-me se tem havido algum escrutínio extra ultimamente sobre os propulsores de foguetes sólidos. Entendo que provavelmente são designs muito diferentes, mas só para sua tranquilidade, 2 voos do Vulcan sofreram agora problemas com os seus propulsores construídos pela Northrop Grumman, e também houve um problema com o teste de reforço do SLS no ano passado. Entendo que podem estar desconectados, mas estou a perguntar-me se isso levou a uma análise mais detalhada dos designs ou se sente confiante de que os que têm estão prontos para uso. Muito obrigado. Sim. Então essa primeira parte aconteceu sob a minha supervisão quando era o gestor do programa SLS. Sim. E aquele em que a falha no teste de solo foi um design totalmente diferente e a equipa da Northrop Grumman e a equipa de reforço da NASA fizeram a devida diligência para. Claro que funcionou e não havia nada ali que indicasse o booster que estamos a voar hoje e o mesmo para o... para o reforço que estava no Vulcan. Passamos pela mesma atividade e limpamos ambos para não indiciar. E tem havido. Sei que falamos sobre isso em algum momento ao longo do caminho, especialmente logo depois de o do Vulcan ter tido seu problema, e a equipe encerrou a ação e ela não apareceu. No FR da Lore ou no FR da agência.
A nossa próxima pergunta é da Denise Show, da NBC. Olá, muito obrigado. Gostaria de saber se tem algum detalhe sobre oportunidades de lançamento após abril, caso sejam necessárias. Então, a minha resposta é que estamos focados em abril. Já disse que sim, há oportunidades noutros meses, mas neste momento estamos focados apenas em abril. Responderemos outra pergunta por telefone. É do Paul Brinkman da Aerospace America. Sim, obrigado por responder a minha pergunta. Estou apenas a tentar, voltar aos problemas de hidrogênio e hélio. Houve problemas com semanas na Artemis, ouvimos isso. Foram feitas correções para garantir que isso não seria um problema novamente. Depois houve problemas semelhantes com a Artemis II. Estou apenas a perguntar-me, a NASA sente que tem uma compreensão realmente sólida do motivo pelo qual esses vazamentos ocorrem na plataforma de lançamento agora? E o que está a ser feito para garantir que a Artemis II não comece com o mesmo problema? Sim, sinto que agora estamos numa posição melhor do que desde que iniciamos este empreendimento, e a equipa tem uma extensa árvore de falhas, e acho que estão a procurar nas áreas certas. Há muitas evidências que dizem que as vedações de Teflon usadas nessa área se estiverem montadas há algum tempo e estiverem lá, ou há alguma pequena falha, nelas ou não se encaixam perfeitamente. Por outras palavras, sabe, é preciso escolher a vedação. Mas acho que a principal coisa que estão a começar a aperfeiçoar é falar. Falar com o fornecedor e depois fazer o trabalho de investigação sabe, montamos esta interface, esta interface no VAB, e fica lá montada assim durante algum tempo antes de a lançar. Certo, então acho que há boas evidências de que o material pode fluir e fixar-se. E parece-me que, com base nos dados limitados que temos e na experiência que tivemos com Artemis II, que estaremos numa boa postura quando implementarmos isso na próxima vez. E acho que, como a Lore aludiu, não sentimos que precisamos de outro ensaio geral molhado. Esta é uma daquelas oportunidades em que acho que precisamos estar. Acho que estamos a ser. Estamos a usar um bom julgamento técnico e a ser ousados, a tomar decisões ousadas sobre o que fazemos, obviamente. Não queremos que vaze, mas estou altamente confiante na capacidade da equipa técnica, e eles estão a dizer basicamente as mesmas palavras, estou a repeti-las para si. A nossa próxima pergunta é do Mika Maidenberg, do The Wall Street Journal. Olá, boa tarde. Queria dar mais uma oportunidade à discussão sobre avaliação de risco probabilística. Em 2022, acho que foi o Mike Serafin que falou sobre uma perda potencial em 125. Cenário para o veículo Orion na Artemis II. Mesmo com as ressalvas sobre a Artemis II, as diferenças e a pequena quantidade de dados sobre os quais o John falou, pode pelo menos fornecer uma comparação para esse número, o número final do Orion para Artemis II. Obrigado. Pergunta de risco várias vezes. Acho que se tivermos mais acompanhamento a fazer, podemos acompanhar os jornalistas separadamente. Temos muito mais perguntas para responder, por isso vamos prosseguir e fazer isso. Queremos responder a mais uma pergunta por telefone da Marcia Smith do Space Police Online. Muito obrigado. Na verdade, a minha pergunta também era sobre o Orion. Passamos todo este tempo a falar sobre o SLS e o ICPS, e os testes nesses sistemas. Poderia atualizar-nos sobre quando foi a última vez que os sistemas do módulo de serviço do Orion foram testados? O módulo de serviço do Orion dispara apenas uma vez? Só precisa de funcionar uma vez para os levar à Lua e de volta a casa?
Poderia explicar-nos essa parte do voo? Não sei quando foi a última vez que realizamos algum teste no módulo de serviço, mas sei que o Norm está aqui e ele pode falar sobre como utilizam o sistema de propulsão ligado no módulo de serviço, que considero importante em relação a esta conversa. Sim, módulo de serviço do qual dependemos muito. Obviamente, muitas das queimaduras críticas já foram efetuadas. O TLI é feito com o módulo de serviço através dos motores OMS. Temos uma série de jactos lá também. Por isso, é fundamental para a missão e vamos utilizá-lo até o último dia, quando descartamos e o Orion regressa a casa. Outro da frente, temos o Ryan Keaton com nasaspaceflight.com. Muito obrigado pelo seu tempo. Só quero ter a certeza de que percebi isso corretamente. Disse que não faria outro ensaio geral molhado. Estou apenas a perguntar-me se vai fazer algum tanque, como um teste parcial de tanque ou um teste de integridade, ou se tem absoluta certeza de que a primeira vez que vai abastecer este foguete a partir de agora será para uma tentativa de lançamento e não há outros cenários. Obrigado. Agradeço a pergunta. Sim, falamos muito sobre isso e que tipo de teste pode ser benéfico. E neste ponto, demonstramos que as vedações que temos são as melhores que já vimos no SLS e não neste quando. E então, na nossa opinião, não há muito mais a ganhar com isso. Portanto, como indiquei anteriormente, a próxima vez que abastecer o veículo será quando estivermos a tentar lançá-lo. A nossa próxima pergunta vem da Nicole Mortellaro, da Canadian Broadcasting Corporation. Olá, Lowry. Esta é para si. Sei que mencionou que está focada em abril, com tentativas de lançamento, mas há alguma forma de obtermos uma actualização, como apenas para maio? Porque para os meios de comunicação é muito difícil conseguir quartos de hotel ou algo assim reservado. Então, há alguma forma de termos um calendário atualizado? Eu compreendo. E ouço-a. Como disse, neste momento estamos muito focados em abril. Se começar a parecer que isso pode ser um desafio, reconsideraremos. Mas neste momento estamos muito focados em abril. Muito bem, voltaremos para a sala aqui no azul. Zach Covey, Spectrum News. Queria fazer esta pergunta ao Sean ou ao John. Pessoal, da última vez que fizemos a revisão da prontidão do voo, estávamos a falar sobre repetição. Repetição do seu cruzeiro. Se houvesse um motivo para o VAB voltar a ser usado e o foguete voltar. Queria que as suas equipas continuassem a praticar. Pode falar um pouco sobre como foram as últimas semanas para que ambas as equipas se preparassem para este ponto? Bem, vou dizer-lhe que tivemos muito trabalho a fazer ao regressar do VAB. Por isso as nossas equipas têm estado muito ocupadas com a reabertura dos volumes do veículo para fazer o trabalho dos sistemas de terminação de voo. Mencionei hoje que tivemos tempo para fazer outra demonstração da equipa de encerramento no VAB. Aproveitamos essa oportunidade para garantir que seríamos capazes de cumprir os nossos cronogramas e manter a nossa equipa de encerramento atenta e pronta para o dia do lançamento. E se tivéssemos um tempo mais prolongado no VAB, provavelmente teríamos feito mais algumas simulações de treino da equipa de lançamento. Realmente não tivemos tempo para fazer isso. E realmente não achamos que precisávamos de fazer, dado o curto tempo de resposta do VAB que tivemos desta vez, que esperamos ter. Sim. Bem, falando sobre a equipa de controle de voo e a prontidão, obviamente aproveitamos o tempo para fazer mais algumas simulações, mais algumas sessões de treinos. Acho que fizemos toda esta jornada para Artemis em cerca de 126 dias de simulações, tanto autônomas com a tripulação como com a equipa de controle de voo com o integrado. Equipas de engenharia, bem como com as equipas de gestão de missão. E por isso não nos focamos apenas na formação específica, mas na formação totalmente integrada. Portanto, ainda estamos a aproveitar isso desde fevereiro. Continuamos a aperfeiçoar as equipas.
As equipas estão a trabalhar muito bem juntas e, no final das contas, estou totalmente confiante de que, se tivermos algum problema, será a equipe integrada que nos ajudará. Isso significa a tripulação e as equipas de terra trabalhar juntas em apoio à missão. Portanto, usamos esse tempo com sabedoria e esperamos que tudo corra nominalmente, mas se assim não for, terá as melhores equipas dentro e fora do planeta para tratar de quaisquer problemas. E temos tempo para uma pergunta final. Tiraremos isso do telefone. Será o Christopher Mick do Hudson Star Observer? Muito obrigado. Acredito que seria para o Sr. Oneiku. Entendo o procedimento com o cronograma e não haverá realização de teste devido à vida útil do reforço. Haveria alguma consideração com o tipo de estresse do lançamento de regresso à plataforma e talvez a troca das vedações LH2 antes da primeira tentativa de lançamento, ou isso simplesmente não fará parte do procedimento? Isso não fará parte do procedimento. Muito bem, e com isso, prosseguiremos e concluiremos hoje. Muito obrigado aos nossos participantes por estarem presentes hoje. Podem ficar atentos para mais atualizações em nasa.gov. E iremos em frente e abriremos o URL específico onde podem encontrar estas informações sobre o nosso progresso, nasa.gov/Artemis. Obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. Pois é, gente. Aí, será que dessa vez vai? Me responde o que vocês acham aí nos comentários. Até o Derek Wong, lá, que é o nosso colaborador lá da China, comentou comigo o seguinte, que ele ouviu de várias fontes que dessa vez a coisa tá redondinha e vai rolar mesmo. Então, assim, aí eu já tenho até uma confiança a mais, né? E falar para vocês, pessoal, que na descrição desse vídeo aqui, a gente tem um link para o portfólio do Alfredo, tá? O Alfredo que fez a tradução e a dublagem desse vídeo, né? Então a gente tem o link para o portfólio do Alfredo. O Alfredo é artista plástico lá em Portugal. Ele é tradutor, ele tem... Alfredo é extremamente talentoso. Então, gente, quando acabar esse vídeo, vai lá na descrição do vídeo, faz uma visitinha, conheça o portfólio do Alfredo, as obras lá do artista plástico Alfredo, que é muito bacana. Lembrando que, como eu disse, Alfredo é tradutor e ele aceita trabalhos de tradução. Então, se alguém precisa de um trabalho de tradução e quer contratar um tradutor, o Alfredo é fera. Portfólio de tradução do Alfredo é o que mais nós temos aqui no canal, né, galera? Então, agradecer, viu, Alfredo? Mais uma vez, pela contribuição inestimável que você presta a esse canal. Tá? Não tem como expressar a minha gratidão, né? E seria tentar expressar em palavras isso seria pouco. Tudo que eu falar aqui é pouco, tá, Alfredo? Bom, gente, comentar um pouquinho aí nessa questão do que tá rolando com a Artemis 2, né? Eu falei que lá na Artemis 1, o SLS também deu um monte de problema até semelhante aos que aconteceram agora. Parece que na Artemis 2, que a gente esperava que não teria problema nenhum, deu até mais problemas do que na 1, né? E aí, assim, a NASA é precavida, porque deu problema no hidrogênio, eles consertaram. Aí deu problema no hélio, aí eles levaram para o VAB para consertar. Aí sabe o que eles fizeram? Já trocaram também a vedação lá que conecta o umbilical de oxigênio, porque se ele resolvesse dar problema depois, já está trocado, então para não dar, né? Então é isso aí, galera. Não adianta chorar, é o que tem para hoje, né? Quer ir para a Lua, é como os Estados Unidos vai para a Lua, é desse jeito aí, com esse conjunto. Para as missões aí, depois da Artemis 3, as missões que querem pousar, aí sim deve entrar o estágio superior, que é o Centauro 5, né, da ULA, que é um estágio superior mais potente, até para conseguir levar humanos, fazer pouso e tal. Então, é um estágio mais potente, lembrando que a gente... É um desafio, né, pousar na Lua com um voo tripulado, é um desafio enorme.
Então, deve melhorar um pouco, mas eu acho que a bagaça vai ser isso. Enquanto tiver SLS, vai ser esse negócio. Lança, vai lançar, dá problema ali, entope aqui, troca junta de cá, não dá fluxo de hélio, volta pro VAB, mexe. Enquanto tiver SLS, na minha opinião, vai ser isso. Tomara que a Artemis 3 me faça queimar a língua do que eu tô falando. Mas eu duvido, né? Bom, galera, então é isso aí. A gente vai acompanhar todos os próximos passos. Se tiver novidade, eu vou trazer para vocês aqui, né? Como a gente sempre tem feito. E eu queria falar para vocês o seguinte. Na verdade, é abrir um pouco o coração aqui, desabafar, sabe? Eu tô começando a ficar desanimado com o canal. Muita gente fala comigo assim, né, seu trabalho é bacana, não desiste nunca e tal, mas tá difícil. Tá difícil algumas coisas porque desde dezembro caiu muitas visualizações do canal, isso não melhora. Os últimos vídeos que eu fiz estão muito flopados, o último vídeo deu 200 views, gente. Então a gente vai perdendo a graça com a coisa, vai desanimando. Tô tentando resistir, mas se o canal não reagir, é difícil, viu, galera? Difícil mesmo. E aí a gente percebe algumas atitudes, por exemplo, as capas do último vídeo, ela tava tipo assim, pra média do que o YouTube usa, ela tava muito boa, ela tava funcionando, parece que o YouTube não entregava. Entendeu? Então é meio que um boicote do YouTube, e o YouTube faz isso, a gente sabe que faz isso. Né? Eles privilegiam muitos canais grandes, parece teoria da conspiração, mas não é não. Eles privilegiam muito aí canais grandes e jogam a gente para baixo. Principalmente igual aqui, ó, que eu não puxo o saco dos Estados Unidos, que eu falo a verdade, eu falo da China, então o YouTube é uma empresa americana, querendo ou não, gente, não é teoria da conspiração não, viu? Vai procurar saber que tem a ver. Bom, enfim, por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês que estão aqui comigo, tem 5 anos nesse canal, gente. Então, para vocês que estão aqui comigo, que puder dar uma mão, ajuda, divulga o canal, compartilha ele mais vezes, manda para mais pessoas, né? Pede às pessoas, porque assim, eu acredito que quem gosta do que eu falo vai chegar aqui no canal, vai se encantar pelo canal, igual muitos de vocês que estão aqui, e ficar por aqui. A questão é fazer o canal chegar a essas pessoas. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês essa força, porque se continuar vídeo flopando assim, eu não aguento não. Sabe, a gente leva um tempão para criar um roteiro, para lendo artigo científico, lendo outros artigos aí, elabora um roteiro, vem cá, grava, edita, é um trabalho danado. É muito tempo um vídeo desse ficar pronto. E aí chegar e flopar, nossa, dói na alma. Então, pedir essa força para vocês aí, tá? Falar para vocês o seguinte, galera, vocês gostam de astronomia? Vocês curtem aí observar a lua, estrela, planeta? Você tem um telescópio ou quer comprar qualquer equipamento de astronomia ou mesmo um telescópio? É no nosso parceiro. Nosso parceiro é a loja Photon Astro, a maior loja de astronomia do Brasil, gente. Lá só tem equipamento de ponta. Então lá você vai achar binóculo, telescópio, oculares, filtros, câmeras astronômicas, adaptadores diversos, laser pointer. O que você quiser para astronomia, na Photon Astro tem, e com o melhor preço do Brasil e só equipamento de qualidade. Lá não tem esses telescópios que eu falo para vocês, não compra não. Lá só tem telescópio que você pode comprar de olho fechado. E lá também não tem telescópio com lente relay, essas coisas, tem não. Lá, os telescópios que são vendidos na Photon Astro são escolhidos a dedo pelo Lelê, que é o proprietário da Photon Astro. Beleza, galera? Então, na descrição desse vídeo aqui, eu já estou deixando o link tanto para a loja Photon Astro como para 4 telescópios, como opção para quem quer comprar o primeiro telescópio. Entrando por esses links, a princípio vocês já estão até recebendo desconto de parceria do canal. Mas na dúvida, usa aí esse cupom de desconto que está na tela para vocês aí, o NERD50, tudo junto, que aí vocês garantem mesmo o desconto de parceria do canal com a Photon Astro. Beleza, galera? Então é isso aí, gente. Vamos dar aquela força pro canal, vamos impulsionar o canal quem puder, né? E agora é a hora
de vocês gritarem pro YouTube o seguinte: ô YouTube, enxerga aqui o Nerd aos 50. Como que vocês fazem isso? É usando as ações do sacolão youtubístico. Senta o dedão no like, apareceu o botão hypar, senta o dedão no botão hypar, compartilha esse vídeo, gente. Compartilha no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo de amigos, onde você puder compartilhar, no grupo de vizinho, onde você puder compartilhar e ajudar a gente a divulgar. Deixa o seu comentário aqui, que é muito importante para o engajamento do vídeo, e inscreva-se no canal se você não é inscrito. Fazendo isso aí, o YouTube vai entendendo que o canal é de relevância, tá? Então eu conto com essa força de vocês aí, dentro do possível, né? Para ajudar esse canal a crescer e para ver se dá uma motivada para esse canal levantar, porque tá osso. Né? Então é isso aí, gente. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo aí.